Amém, queridos? Graças e paz de Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Tiago. Tiago capítulo 5, apenas o versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Irmão, olha a oração que produz o fruto aqui, ó. Pode se sentar no nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Tem coisas que eu e você não estamos desfrutando ainda. Tem coisas que nós não recebemos ainda, porque falta oração. Tem coisa que nós não pegamos ainda, não provamos ainda, porque falta oração. A oração, irmão, não é algo que de vez em quando eu e você fazemos. A oração já foi dito por alguns escritores que é a respiração da alma. Você tira o peixe fora da água, ele morre. Você tira o homem de Deus, ele morre. A oração é a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus. A nossa alma respira muito bem quando nós estamos em comunhão com Ele. Mas quando falta comunhão, é como se você estivesse perdendo o fôlego da vida, perdendo o fôlego da comunhão. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Que paixão? Que paixão que o homem tem? As paixões, irmãos, desejos humanos. Além das paixões, as questões de ira, de reclamação, a tendência carnal, de procrastinar, de empurrar com a barriga. Elias era um homem como eu e você, um ser humano, como o Tiago está dizendo. Elias era um homem como qualquer outro homem, sujeito às tentações, sujeito a pecar, sujeito a desagradar a Deus, sujeito a ofender alguém, sujeito a fazer N coisas. Era um homem como nós. Mas a Bíblia diz que este homem chamado Elias, que era parecido comigo, com você, ele pediu em oração a Deus que não chovesse. Irmão, e durante 3 anos e 6 meses não desceu uma gota de chuva sobre a terra, por causa daquela oração, daquele pedido a Deus. A oração que muda a natureza, que interfere no clima, a oração que move o braço de Deus a respeito não só de um homem, mas de uma nação, de muitas pessoas. Diz que durante 3 anos e 6 meses, é muito tempo sem chuva, irmão. 3 anos e 6 meses é para virar caos. Nós ficamos aí 3 meses sem chuva, a coisa fica terrível. Imagina 3 anos e 6 meses, quase 4 anos sem chuva sobre a terra. Morreu o gado, morreu a plantação, o povo estava se matando por água, por alimento. Elias fez uma oração que o céu encerrou-se a chuva. Mas a Bíblia diz que também depois disso ele orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. A oração que fecha o céu e a oração que abre o céu. A oração que fecha o céu e faz com que a terra se torne um caos por um propósito de Deus. E a oração que abre o céu e que faz a chuva ser derramada sobre a terra e produzir novamente o fruto. Por que eu li aqui Tiago capítulo 5 versículo 17, que fala dessa oração impactante? Lembre-se que o que Tiago está se referindo ao contexto de Elias, quando Elias ele vai diante do Monte Carmelo, e ele guerreia contra os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Quem eram esses profetas? Esses profetas eram homens que davam continência àquela sacerdotisa maligna Jezabel, que casou-se com o rei Acabe de Israel. O rei da nação de Deus se casa com uma mulher ímpia, pagã, uma mulher endemoniada que adorava falsos deuses. E essa mulher tinha os seus sacerdotes, tinha os seus profetas, as suas sacerdotisas, que adoravam Baal. E Elias entra num confronto com o rei Acabe, e ele ora a Deus, porque o rei obstinado se afastou de Deus, e Deus usa Elias para corrigir aquele rei, e traz uma sentença sobre a terra, porque, irmão,
Não estava só Acabe e Jezabel adorando Baal, o povo também estava. Porque o líder tem o poder de influenciar. As pessoas estão olhando para o líder, para onde que ele vai. E Acabe estava indo para o inferno e levando toda a nação de Israel após ele. Então Deus vem com um corretivo, levanta Elias e declara uma palavra de sentença sobre ele. Segundo a minha palavra, não haverá mais chuva sobre a terra, irmão. E não houve chuva. 3 anos e 6 meses sem chuva, o caos se instalou. Até que Elias ora novamente. Então Deus manda abundante chuva. Eu quero focar aqui nessa noite a questão da oração. Esse é o princípio, a oração. Porque se existe alguém que precisa orar, irmão, sou eu e é você. Em hipótese alguma, no tempo que nós vivemos, nesse momento, você não pode ser o crente 6 horas. Por hábito, muitos fazem assim: 6 horas por mim, irmão? Você ora por mim, pastor? 6 horas por mim? Tem muita gente assim, irmão. E às vezes na hora da crise, na hora da dor, pede oração, mas você não vê a pessoa na igreja, não vê a pessoa interessada com as coisas de Deus, não vê a pessoa buscando por mais de Deus, mas quer uma resposta de oração. Irmão, para ir para a festa todo mundo gosta, vai rapidinho, mas para vir para o culto, para vir ouvir a Deus, para ouvir a palavra de Deus é difícil. Convida para comer um bolo, irmão, para ir na festa de aniversário, para ir no casamento, não precisa convidar 2 vezes, apenas um convite, apenas uma vez, para uma churrascada, apenas uma vez. Preste atenção nessa noite, que nós vemos num tempo onde a oração tem se tornado escassa na vida de muita gente. Aí você vê muito crente seco, carnudo, porque falta oração. Palavrão que não falava, fala mais. Xingamento que não fazia, não xingava, xinga. A ira se manifesta muito rápido. Julgar o outro, apontar o dedo. Muitas coisas começam a acontecer quando falta intimidade com Deus, quando falta oração, falta comunhão. Irmão, e Jesus falou tanto de oração, e Jesus não só falou de oração, Jesus orou demais. O Filho de Deus orou demais. Você lê os evangelhos, você vê Jesus subindo no monte de tarde e saindo do monte de manhã. Ele desperta a multidão de tardezinha, vai para o monte, no outro dia de madrugadinha ele desce do monte, a multidão está esperando ele lá embaixo. Por isso que muita gente fala assim: eu vou orar no monte, eu gosto de orar no monte, que no monte tem poder. Irmão, aqui não tem monte nessa cidade, não tem monte, a não ser que você faça um monte de terra e ore em cima dele. Aonde Jesus morava, na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, em cima do monte, é um monte, e havia vários montes, então era uma região montanhosa, por isso que ele orava no monte. O seu monte é lá no seu quarto, ao pé da sua cama, com o seu joelho dobrado. Aquele é o monte da oração, amém? Esse é o lugar da intimidade. Entra no teu quarto, Jesus não disse sobe no monte, disse entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê. Aí depois lá na frente ele fala assim: o teu pai que te ouve. Então assim, entra no teu quarto, ele precisa ver você entrando lá, entrando. Obviamente você entrando, se prostrando, ele vai ouvir você. Mas tem gente, irmão, que não entra e quer que Deus ouve. Então, preste atenção, vivemos num tempo, às vezes de tantas dificuldades, como eu disse no começo. Tem coisas que você não recebeu ainda, tem coisas que você não pegou ainda, não provou ainda, porque falta oração. Eu não estou falando aqui da oração só no sentido de receber alguma coisa, mas estou falando que a intimidade com Deus destrava muitas coisas em nossa vida. Talvez coisa que você luta para ter, para conseguir, tanto com a força do braço, tanto com a amizade, tanto com a influência, você conseguiria em pouco tempo em oração com Deus. Talvez coisas que você acha impossível ou é impossível para você, circunstâncias de você vencer humanamente, você venceria através de uma intimidade com Deus, porque as barreiras seriam quebradas. Amém? Elias foi diante do rei, irmão, colocou o dedo diante da cara do rei Acabe e disse: segundo a minha palavra não haverá mais chuva. E Elias falou com Deus, e Deus fechou o céu, e ponto final.
não vai chover mais até que Elias ore novamente. Há um combinado entre ele e Deus, há uma intimidade entre ele e Deus. Deus está ouvindo a voz do homem. A hora que ele orar de novo, eu abro o céu. Isso é intimidade, compromisso com Deus. Deus está ouvindo, tem uma resposta de lá. A voz sai daqui, ressoa lá, e de lá vem resposta para cá. Que existe uma comunhão, um compromisso com Deus. E muitos hoje, infelizmente, a oração não é a oração, é uma pequena fala: boa noite, Senhor. E às vezes está com tanto sono e fala assim: boa noite, Deus, dorme com Deus. Tem gente que já orou assim, irmão. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Que você não diga para Deus dormir com Deus, irmão. Antes de nós entrarmos aqui em Mateus capítulo 6, porque aqui Jesus vai falar do ponto crucial. Sabe, irmão, Jesus sempre tocou na ferida. Seja com aqueles que estavam perto dele, desejavam por ele, por aquilo que ele era, seja por aqueles que estavam perto dele, porque queriam alguma coisa dele. Jesus sempre falou a verdade, sempre mostrou o lado correto das coisas, nunca se fez de rogado, mas sempre mostrou a verdade para aqueles que queriam a mentira, ou para aqueles que achavam que a verdade era de outra forma. Jesus sempre falou a verdade claramente, sem ocultar nada. Mateus capítulo 6 é o Sermão do Monte. Jesus está no monte, por incrível que pareça, no Monte das Oliveiras, porque o lugar é montanhoso. E lá em cima do monte ele está falando bem alto, ele está pregando sobre o reino de Deus, e as pessoas estão ouvindo. A voz de Jesus está ressoando naquele ambiente, e ele está falando sobre algo muito importante. O capítulo 6, Mateus registra Jesus falando sobre esmola, oração e jejum. São 3 princípios, irmão, que eu e você temos que praticar. Alguém já disse assim para mim, eu sei que já disse para você: não dê esmola. Você incentiva a mendicância na rua, não dê esmola, não faça isso. Você fica incentivando a pessoa a ficar pedindo. Eu digo para você, irmão, dê esmola, continue dando esmola, continue dando esmola. Ah, mas está incentivando o cara a continuar lá na miséria. Dê esmola, foi Jesus que falou. Então não tem que ir contra o que Jesus falou. É princípio espiritual: esmola, oração, jejum. Quando nós colocamos esses três princípios juntos, irmão, as coisas mudam em nossa vida. O dar esmola é você ajudar o próximo, não importa. Não importa, dá quem te pede, e ponto final. Ah, mas ele vai beber cachaça, ele vai se drogar. Se você está vendo que ele vai, então não dê, irmão. Mas não pergunte: você vai beber pinga? Não interessa o que ele vai fazer, irmão, faça a sua parte diante de Deus. O que Jesus está falando aqui? Capítulo 6, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, ó Jesus afirmando, quando você der esmola, que você precisa fazer isso. Quando pois der esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, da minha esmola vem recompensa pública. Deus me abençoa quando eu abençoo alguém que está com mais dificuldade do que eu. Irmão, é incrível, quando eu saio na rua, alguém me cerca. Esses dias atrás eu saí, faz tempo já, tem um mês atrás, uns 2 meses atrás. Eu estou lá esperando a pastora saiu, foi resolver, eu fiquei lá encostado esperando. Chegou uma senhora, começou a conversar comigo, pediu esmola, e dei para ela. Ela começou a chorar, começou a falar do drama dela, orei por ela lá e fiz um convite para ela vir à igreja. Ela mora muito longe, lá na saída de Campo Grande. Falei: nós vamos estar orando pela sua vida. Rosimeiro, o nome dela.
Passado 2 meses depois, estou eu em outro lugar na cidade, a pastora lá resolvendo, e eu esperando. Que é assim, né, irmãos? As mulheres saem e o homem fica esperando, e vai, e fica, só o sangue do cordeiro. E eu estou lá esperando. Quem chega lá diante de mim de novo? A mesma senhorinha. E ela não me conheceu. Eu falei, você era a Rosimeire, né? Ela abriu o olho assim e falou assim, mas como assim? Eu falei, lembra um tempo atrás, assim. Aí ela começou a chorar de novo. Não lembro disso. Falei assim, vem cá. Abençoei ela de novo. Ajudei ela novamente. Ela tem um problema no braço e sofre com um esposo que tem problema de cabeça. Dá muito trabalho para ela. Irmão, não negue a quem te pede. É um princípio bíblico. Jesus ensinou isso. Não faça isso para os outros verem. Não faça isso para as pessoas verem e tocar trombeta diante de você. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. Ele é bom samaritano, olha lá. Não, faça isso quietinho na sua, vai lá e abençoa. Quando eu tive fome, deste-me de comer. Quando eu tive sede, deste-me de beber. Quem está te pedindo é Jesus, irmão. Entregue, dê. Não, mas tem muito lugar aí que está escrito, não dê esmola, não faça isso, não incentive. Essa é a voz do cão, não é a voz de Deus. Porque esse princípio é bíblico. Jesus diz no versículo 4: para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai que vê em secreto, Deus está olhando quando você está fazendo isso, te recompensará publicamente. Agora você vai sair doido, irmão, dando oferta para todo mundo, porque você quer recompensa. Não, você faz isso voluntariamente, desejosamente. Você faz porque você está vendo o seu próximo, se colocando no lugar dele. É fatal, irmão, sair na rua, alguém me cerca, não tem jeito. Eu já até preparo, eu já até fico no jeito, eu já até fico esperando. Tá bom, não precisa ficar falando muito não. Toma. É um princípio. Aí ele segue dizendo no versículo 5: e quando orares, quando deres esmola. Agora no versículo 5 ele diz: e quando orares. Ele não fala assim, quando você lembrar, quando houver uma necessidade, quando você der um estalo, você lembrar que precisa orar. Não. E quando orar, ele está dizendo que nós precisamos praticar. É uma necessidade. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Ele fala a mesma coisa que ele falou da esmola. Ele falou a mesma coisa, diz: quando você der esmola, dê em oculto, quietinho, vai lá e faça a sua parte. Quando você orar, também não faça como os próprios religiosos que fazem isso para ser visto pelos homens, com as orações longas, com toda aquela retórica. Não precisa disso. Quando orar, não precisa ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porque estão fazendo para si mesmo, não para Deus. Versículo 6. Mas tu, agora Jesus se refere aos discípulos especificamente, está se referindo a mim e a você. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que te vê, que vê o que está oculto. Não está falando o Pai que ouve, está falando o Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Espera aí, irmão. Da esmola vem recompensa, da oração também vem recompensa. E tanto a recompensa da esmola é pública, como a recompensa da oração também é pública. O que eu faço em secreto com Deus é manifestado publicamente por Ele mesmo. Você busca Deus no secreto, no particular, Ele te honra diante das pessoas. Você busca Deus por uma causa específica, no particular, no secreto, Ele te honra publicamente. Ele abre a porta para você publicamente. Ele honra você diante dos homens publicamente. Mas você buscou em secreto, no particular com Deus, e Ele te honrou diante de todos. Versículo 7: e orando, não useis de vãs repetições, que não sejam rezas repetitivas, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmão, você está achando que ele ficou lá orando e fazendo uma campanha e jejuando para o céu parar, para a chuva não vir mais? Ele simplesmente orou e o céu se cerrou, acabou. Jesus está dizendo: e orando eu e você,
Não precisamos ficar repetindo a mesma coisa, como um papagaio que fica repetindo a mesma coisa, não. Versículo 8: e não vos assemelheis, pois a eles. Está falando dos gentios. Jesus está falando assim, Jesus está falando com os judeus. Mas tu, quando orares, não seja como os gentios. Quem eram os gentios? Quem são os gentios? Somos nós não somos judeus. Jesus está ensinando os seus discípulos. Só que eu e você viemos para Jesus. Somos gentios convertidos ao Evangelho. O que Jesus está falando para os discípulos, está falando para mim e para você que ouvimos a sua voz. Eu e você não podemos fazer como os gentios, como aqueles que não têm entendimento, que ficam fazendo rezas, invocando mantras e fazendo muitas rezas e oferecendo oferendas a deuses. Eu e você não precisamos disso. Versículo 8: não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Antes que você dobre o seu joelho, irmão, na sua casa, e comece a falar com Deus sobre aquilo que você precisa, ou sobre a sua necessidade, Ele já sabe. Pastor, mas se Ele já sabe, para que eu preciso pedir? Porque você precisa ir. O que Jesus está falando aqui? Que nós precisamos entrar no nosso aposento, nós precisamos praticar. Oração já foi dito, irmão, é hora em ação, é hora em ação, é hora em comunhão, é momento com Deus. Eu preciso ir, eu preciso estar ali. Deus já sabe o que você precisa, mas eu e você precisamos estar lá. É necessidade minha e tua de estar lá. Você está pensando que orar e buscar a Deus é só para a resposta de alguma coisa? Enquanto eu e você vamos buscar a Deus por alguma coisa, Deus espera pela nossa presença. O Espírito espera pela nossa comunhão. O Espírito deseja pela minha e a sua presença diante dEle. Talvez em mim e você não há tanto desejo por Ele. Davi dizia assim: a minha alma te deseja muito, o meu corpo te busca em uma terra seca e sedenta, aonde não há água. Há um desejo em mim por ti, Senhor. Por que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, irmão? Porque ele desejava por Deus, ele queimava pelo Senhor. Talvez não há tanto desejo em mim e em ti como havia em Davi, mas o Espírito Santo deseja que eu e você nos aproximemos dele em oração. Resposta nenhuma virá se não for por esse lugar em nossa vida. Amém? Sabe que aquele lugar tão difícil, aquela situação tão difícil, porque você não colocou ainda em oração, que porque você não confiou nas mãos do Senhor, você está tentando resolver com a força da sua mão, das suas palavras, das suas amizades, das suas atitudes, e você não consegue e não vai conseguir, enquanto você não confiar na mão de Deus, enquanto você não confiá-lo a Deus, e descansar no Senhor. O mesmo Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Enquanto eu oro, eu espero com paciência. Irmão, às vezes a gente vai orar, a gente dobra o joelho, fala, e até esquece que falou. E aí a gente levanta e vai para a vida, e às vezes murmura daquilo que falou com Deus. Meu Deus, você orou, falou com Deus ali, lá você já reclamou e murmurou daquilo que você falou. Como você quer resposta daquilo lá? Eu falei com Deus, mas não aconteceu nada, agora deixa para lá isso aí. Mas você acabou de falar com Ele. É a mesma coisa de não confiar, irmão. É a mesma coisa de jogar uma parte de areia em cima daquilo que você falou. É orar e confiar, é orar e esperar, é orar e ter paciência em Deus. Todos aqueles que esperaram em Deus obtiveram resposta, até porque o tempo não é meu e não é seu. O verso 9, Jesus vai ensinar a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso traz vários princípios para mim e para você. Ele disse: portanto vós orareis assim. Você percebe que Jesus fala assim, quando tu orares, portanto vós, especificamente ele está falando, é quando você for fazer isso, quando você você é filho de Deus, você é discípulo de Cristo, quando você for fazer isso, portanto, quando você for fazer, faça assim. Aí ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, você está invocando quem? Você está orando a quem? Você está orando a Deus. Chegou um homem, um publicano, chegou um fariseu diante do templo. Jesus disse que o publicano, que o fariseu começou a falar: Deus, eu sou bom. Senhor, o Senhor está vendo como que eu sou bom? Eu dou o dízimo de tudo.
eu ajudo as pessoas, jejuo 2 vezes na semana, eu pago os meus votos, eu sou uma bênção, Deus. Só falta falar, eu sou o cara, Senhor, eu sou uma pessoa muito boa, eu mereço o céu. Eu não sou como esse homem, esse lixo aí, ó, esse perdido, porque do lado dele estava um publicano. Quem era o publicano? Era o judeu que cobrava imposto para Roma. E eles eram odiados pelos judeus. E o publicano estava lá em lágrimas nos olhos, batendo no peito, dizendo, com a sua cabeça baixa, dizendo, tem misericórdia de mim, Deus, pecador. Aí Jesus disse assim, olha, quem saiu justificado? O publicano ou o fariseu? Que era santo, entre aspas. O publicano, irmão, porque ele reconhecia as suas misérias. Ele não ficou falando quem ele era, ele não ficou orgulhoso, ele não ficou se demonstrando, até porque ele não estava orando a Deus, ele estava falando consigo mesmo, Jesus disse, e orava consigo mesmo. A oração não é um monólogo, a oração não é você falar com você mesmo. Quando você vai falar, você está falando com Deus, está falando com você. Por isso que quando você orar, você tem que entender que a sua voz, a sua oração está chegando diante dele. Mas tem gente que ora como esse fariseu ora consigo mesmo. Não é, irmão, assim. Jesus está falando, quando você for orar, busque o teu Pai que está nos céus, o Pai que é santo, e busque e invoque o seu reino, e que a sua vontade seja feita. E é que pega em muitos, irmão, a vontade de Deus tem que ser feita, e às vezes a gente não quer que seja feito do jeito de Deus, tem que ser feito do nosso jeito. E é onde que pega. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos induz à tentação, porque Deus induziu Jesus para o deserto à tentação. Deus permite tentação, permite prova muitas vezes. Mas para que, pastor, que Deus permite tentação? Para a gente cair? Não. Para nós sermos provados na fé, para ver se a gente vai adorar Satanás, servi-lo, nos render a ele, ou se nós vamos ficar firmes com Deus. Jesus foi para o deserto e o diabo ofereceu pão, mandou ele transformar as pedras em pães. O diabo levou ele para o pináculo do templo, disse, ó, se você salta daqui abaixo, porque os anjos vão te guardar. Tentou Jesus, para que Jesus usasse a soberba, Jesus não tinha soberba. Pegou Jesus do pináculo do templo, lugar mais alto, levou para um monte muito alto e disse, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Tudo que você está vendo aí é seu. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, adorará somente o teu Deus. E muitas vezes nós somos tentados e provados para saber onde está o nosso coração. Irmão, tem gente que é tentado e provado e cai, e mostra onde o coração está. Não está em Deus. O que Jesus está ensinando na oração aqui? Pedindo a Deus que nos livre do mal, que nos livre da tentação, reconhecendo o reino de Deus. Agora, olha um pouquinho à frente, o versículo 14. Acompanha comigo aí, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Versículo 16. E aí o versículo 16 em diante, Jesus vai falar do jejum. E eu quero ler, porque eu quero completar esses três princípios aqui espirituais. Jesus fala do perdão na oração. Se nós não perdoarmos, nós não receberemos o perdão, não receberemos o perdão. Se nós não perdoarmos, a resposta da oração não chega. Agora o verso 16. E quando jejuardes, Jesus está esperando que eu e você jejuamos. Jesus está esperando que nós venhamos a fazer jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que pareça aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
Porém tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está em oculto. Essa disciplina espiritual também é oculta. Aí ele diz: e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. A oferta é feita em oculto, você e a pessoa. A oração é feita em oculto, é você e Deus. O jejum é feito em oculto, ninguém precisa saber, você e Deus. E dos 3 princípios espirituais vem recompensa para as nossas vidas. Dos 3 princípios vem recompensa para as nossas vidas. Mas como estamos falando sobre a oração, é hora de eu e você, irmão, é hora de nós rompermos com os obstáculos que se levantaram contra a oração em nossa vida. Romper de vez com essas coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Não importa a hora que você fale com Deus, importa que você fale com Deus, que você ore. A oração vai manter você, vai estabelecer você espiritualmente. Irmão, como tem gente desviada da igreja, afastada. É lamentável, irmão, é triste. A gente ora e lembra de muitos irmãos que eram da igreja. Estou falando dessa, fora de outras que estão longe. Depois dessa pandemia, o número de pessoas que saíram da igreja é absurdo. Pessoas que perderam a comunhão literalmente com Deus, se afastaram. É triste, irmão, saber que existem irmãos e irmãs que estão desviados da casa de Deus, correndo o risco de morrer a qualquer momento e ir ao inferno. Lamentável, ouviram a palavra de Deus, provaram da bênção de Deus, sentiram a presença de Deus, mas agora viraram as costas. É lamentável. Eu e você que estamos aqui precisamos abrir os nossos olhos espirituais, precisamos buscar a Deus, fortalecermos no Senhor a nossa comunhão. A oração salva eu e você de situações impossíveis. Não foi Jesus que disse? Jesus disse em Lucas 1,37: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus nada é impossível. Nós às vezes estamos diante de circunstância impossível na vida, mas para Deus não há impossibilidades. Deixa eu dar um outro exemplo bíblico para você. Uma viúva tinha uma causa, mas a Bíblia diz que ela tinha um adversário, e ela tinha um juiz, e o juiz era ímpio, iníquo. Quando a viúva ia diante do juiz, o juiz não temia a Deus, não fazia caso daquela mulher. A mulher voltava frustrada, entristecida, porque o juiz não tomava a sua causa para julgar. E ela tinha um adversário e as suas circunstâncias de viuvez. Mas Jesus fala sobre isso, dizendo da nossa prática de oração, da insistência da oração. Ele fala que essa mulher constantemente ia diante do juiz, o juiz fechava a porta na cara dela. E ela voltava, irmão, viúva, sozinha, circunstância, adversário, e um juiz que não quer ajudar, mas ela insistia, ela voltava, por vezes ela voltava. Até que um dia o juiz assim: essa mulher me molesta demais, me perturba demais, eu não aguento mais, eu vou resolver o problema dela. Então o juiz julga a sua causa e dá a ela a resposta. Aí Jesus disse assim: olha, viste o que fez o injusto juiz? Não fará Deus assim aos seus escolhidos? Deus não vos fará justiça? Sim, Deus vos fará justiça. Mas Jesus está falando do dever de orar sempre, nunca desanimar. Nunca desanimar. E às vezes eu e você desanimamos, irmão. Desanimamos no meio do caminho, irmão. É igual aquele que está no mar revolto, está quase chegando na praia para se salvar, se afoga antes de chegar na praia. Às vezes nós paramos, desanimamos, mas a oração nos salva de momentos, dificuldades ou de impossibilidades, de situações que nós olhamos e dizemos assim: agora é o fim. Não, não é o fim, porque se eu e você estamos diante do Deus dos impossíveis, nunca vai ser o fim, porque Ele está no controle de todas as coisas, sejam elas materiais, espirituais, emocionais, de qual área for, o Senhor está no controle.
Quando você pensa que não vai dar, quando você pensa que você não vai conseguir, mas quando você espera no Senhor, a resposta vem. Você fala: meu Deus, não vai dar, agora já era. O Senhor vem com a resposta. O Senhor vem com a resposta da oração. O Senhor move circunstâncias, irmão, move pessoas, move situações, Ele move céus e terras se for preciso, mas Ele responde ao coração do filho. Aleluias! Quando nós não murmuramos diante da sua face, confiamos na providência que vem do Senhor. Aleluias! A oração, irmão, nos liberta do medo. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse texto, Salmo 107, versículo 28 e 29. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Eu estou lendo em outra versão. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. A oração nos liberta do medo diante da circunstância em nossa vida. A oração nos liberta do momento de fragilidade, muitas vezes, que nós estamos passando. A Bíblia diz que eles clamaram no momento da angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram, porque clamaram e confiaram no Senhor diante da sua angústia. Demonstraram diante de Deus confiança no momento de tribulação, no momento de luta. Lançaram o seu medo diante da face de Deus, confiando na providência do Senhor. A oração abre os céus, move o braço de Deus. Atos 4:31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. A oração move os céus. Quando eu e você buscamos ao Senhor verdadeiramente, aleluias, como os irmãos que estavam orando, o lugar tremeu, estavam reunidos, buscaram o Espírito Santo, os encheu poderosamente, os renovou naquele lugar. A oração nos protege da ação do inimigo. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Irmão, o diabo, eu e você temos que resistir na fé, na oração em Deus. Lembre-se que a fé é o escudo nessa armadura, e a oração é a proteção da comunhão com Deus. A oração também nos livra das preocupações. Eu quero que você abra esse texto, Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E quem está falando aqui? As vossas orações, os vossos motivos. Por que tem ansiedade, irmão? Por que tem ansiedade? Porque falta oração. Por que muitos são ansiosos? Porque falta comunhão. O que ele está dizendo? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por quê? Por que coisa? Coisas materiais, perecíveis, necessidades. Não andeis ansiosos por coisas, ou por coisa alguma. Em tudo sejam as vossas orações, as vossas petições conhecidas diante de Deus. Qual que é o remédio contra a ansiedade? A oração. Aí ele diz: pela oração e pela súplica deve ser conhecido diante de Deus, com ações de graça, um louvor a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, com a oração, com a comunhão com Deus, a ansiedade vai embora, irmão. Como tem gente ansioso por coisas. Não, eu preciso ter aquilo, eu preciso adquirir aquilo, eu preciso ter aquilo outro. Não é pecado, não tem problema, você pode ter, irmão, pode orar. Mas tem gente que morre, quase morre do coração se não tem, e fica ansioso, fica doente, fica depressivo. E o que ele está dizendo? Que as nossas petições precisam estar diante de Deus, para que essa ansiedade absurda saia da nossa alma.
Porque, irmão, nós somos seres consumistas por natureza. A necessidade em nossa vida. Eu quero ler o último texto aí, João 15, 7 e 8. Se a oração nos livra das preocupações, ela também precisa ser frutífera em nossa vida. João 15, 7 e 8. Vamos ler esse texto. Olha o que Jesus falou. Lembra-se que Jesus está falando que Ele é a videira e o Pai é o lavrador. E nós somos o quê? Os ramos, os galhos nessa videira. Olha o que Jesus está dizendo. João 15, 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Preste atenção que Jesus disse, irmão. Tem uma condição aqui, um se. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Está vendo por que muitos não são respondidos? Porque diz assim: se você permanece em mim. Comunhão, como que eu permaneço com Jesus? Eu não vejo Ele. Como que eu permaneço com Deus? Eu não vejo Ele, eu preciso orar, eu preciso ter comunhão. Se permanecerdes em mim, na minha pessoa. Jesus disse assim, Jesus disse: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, segue-me. Ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Permanência, comunhão. Aí ele fala assim: pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Interessante que Jesus não põe reserva no pedido, irmão. Ele diz: pedireis tudo. Ele não colocou alguma coisa, ele falou tudo. Mas perceba que existe um si aqui, uma condição. Eu preciso permanecer nele. Permanência, comunhão no Senhor, na presença de Deus. Aí ele fala assim: por causa disso, a resposta da minha e da sua oração, com a resposta da nossa oração, Deus é glorificado. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E o que a oração causa? Ela conduz a minha vida e a sua vida numa vida de frutos, uma vida frutífera. Pessoa que dá fruto, servo que dá fruto. Irmão, nós estamos ligados na videira. Você está ligado na videira? Quem é a videira? É Jesus. Quem são os ramos? Eu e você. Cadê o fruto? O fruto é aonde? O fruto se dá nos ramos, em mim e em ti. Como que vai ter fruto se não tem oração? Como que vai ter fruto se não tem vida de permanência? Se não tem vida em Deus, comunhão com Deus? Porque Jesus está falando: se você permanece em mim, se você permanece em mim, se as minhas palavras permanecem em você, eu estou em você, a minha palavra está em você, você está em mim. Há uma ligação poderosa para que de fato venha sobre a minha vida e a sua vida a resposta de Deus, uma vida frutífera. Amém? Irmão, vamos orar no nome de Jesus. Vamos orar. Se ponha de pé no nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. A gente tem muito mais a falar sobre esse assunto. Eu sei que a gente não vai esgotar isso. É muita coisa. Mas que eu quero afirmar nessa noite, querido. Tem muitas coisas que você não usufruiu ainda, que nós não usufruímos ainda, porque falta oração. Não pense você que eu estou falando só de coisas, tá, irmão? Irmã, porque você ora por alguma coisa que você quer. Não é só por isso. Não pense você que você não usufruiu ainda daquilo que você deseja, de algo material. Não é só de algo material, é de algo espiritual também. De uma renovação, de um dom espiritual, de algo que venha de Deus. Você vai receber isso em oração. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus. Jesus, estamos aprendendo com o Senhor a cada dia. O Senhor não só falou de oração, mas como sempre esteve nos montes, sempre esteve separado com Deus, sempre esteve na comunhão com o Pai. Nos ensinou e nos ensina sempre desse lugar. Esse é o lugar da vida. Esse é o lugar da respiração da nossa alma.
esse lugar onde a nossa ansiedade sai, onde as mágoas saem, onde as crises caem por terra, onde as tribulações e circunstâncias não prevalecem em nossa vida, pois lá nós nos refugiamos, encontramos, aleluias, a paz, encontramos o refúgio, a sustentação na Tua presença. Nessa noite, ó Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um dos nossos irmãos, e se porventura houver em cada um de nós, em nossa casa ou família, ou mesmo em nós, ó Pai, algo que nos impede de entrar nessa comunhão, eu peço que o Senhor venha quebrar nessa noite, ó Pai, todas as barreiras, as limitações em nossa alma, as limitações em nosso espírito, que o Espírito Santo venha nessa noite nos aquecer como nunca, Senhor, e que nós possamos voltar para esse lugar de intimidade, esse lugar, ó Deus, aonde nós temos uma comunhão profunda no Senhor, aonde a resposta chega em nossa casa, aonde a resposta chega em nossa alma, pois esse é o nosso desejo nessa noite. O lugar de intimidade, o lugar secreto, o lugar da disciplina espiritual, que nos faz gigantes da fé, que nos faz ver o impossível, que nos faz ver a Tua mão se mover a respeito de circunstâncias, ó Deus, que nós muitas vezes dizemos que é impossível. Nessa noite, Espírito Santo, desperta o coração do Teu filho, da Tua filha. Nessa noite, que essa barreira, que esse impedimento, que esse levante caia por terra. Meu Deus, que haja uma liberação sobre cada um de nós nessa noite, para que essa comunhão se estabeleça como nunca, e o nosso coração possa queimar pelo Senhor, o nosso coração possa queimar pelo Espírito, aleluias, em buscar a Tua face, de maneira que a Tua resposta venha sobre a nossa casa, porque pelo braço nós não conseguimos, porque pela força humana nós não conseguimos, mas eu sei que pela ação do Teu Santo Espírito, a porta se abre, aleluias, as barreiras caem por terra, e a obra é feita, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que você se aproprie nessa noite, nessa palavra, e permita que o Espírito Santo te leve para esse lugar, amém? Permita que o Espírito Santo te leve para esse lugar, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está acontecendo isso. Às vezes eu acordo 3 horas em ponto. 3 horas. É por acaso? Às vezes eu acordo 5 horas em ponto. Eu deixo o celular do lado da cama, eu olho para ver a hora. É Deus que está chamando. Você acorda, você fala assim, não pode, eu não acordo. Não é comum. Preste atenção nos sinais do Senhor na sua vida. Preste atenção quando você acorda 1 hora da manhã, 2 horas, 3 da manhã, que você perde o sono, Jesus está chamando você. O Espírito Santo tem algo para comunicar na sua vida, e você não entende, você fala, eu perdi o sono, fica bravo, reclama. Não, dobra o seu joelho, Deus quer comunicar algo com você, Ele quer falar com você. Eu tenho que trabalhar hoje 6 horas da manhã, não tem problema, dobra o seu joelho lá 3 da manhã, deixa Deus falar com você. Deus tem algo a fazer nesses dias, irmão, em nossas vidas, amém? E vai ser pela oração, no nome de Jesus.